Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, né? Que o cenário novo, né? No novo ambiente. É uma alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Eu já começo perguntando a você, você está inscrito no nosso canal? Veja, nós estamos nessa campanha, rumo a 1 milhão de inscritos no nosso canal, Canção Nova, canal YouTube oficial da Canção Nova. Esperamos por você. Estamos com mais de 940 mil, então estamos esperando por você. Vem fazer parte da família, tá bom? Como é que eu faço? Muito simples, é só se inscrever. Você está vendo aí, né, no YouTube, esse canal, o botãozinho aí, inscreva-se então. Clica lá, depois se você gostar do conteúdo desse vídeo, dá o seu like, o seu joinha para esse vídeo ter relevância. Também você pode deixar o seu comentário, né, a sua sugestão, né, até mesmo a sua crítica, né, para algo melhorar no programa. E também você aproveita e clica aí no sininho, porque esse sininho, né, ele é notificação de vídeo novo. Chegando vídeo novo no canal do Canção Nova, canal do YouTube da Canção Nova, você vai ser o primeiro a saber, tá bom? Então, dê esses passos e vem fazer parte da família. Nós vamos fazer uma grande festa quando chegarmos a 1 milhão de inscritos com a graça de Deus. Então, estamos esperando por você. Inscreva-se, tá bom? Bom, recado dado, quero dar um outro recado antes da gente entrar no conteúdo do Luz da Fé. Essa camiseta aqui você pode adquirir acessando, tá aparecendo aí na tela, loja.cançãonova.com. Você adquire os nossos produtos de evangelização e você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando, tá bom? Vem ser nosso parceiro na evangelização. Então, ajude, adquirindo os nossos produtos, você ajuda a chegarmos ao 100% neste mês. Deus abençoe a todos. Bom, o catecismo agora ele dá um passo a mais e nós vamos refletir sobre mais um artigo dentro daquilo que nós chamamos o símbolo dos apóstolos, que é o nosso credo, a nossa profissão de fé. E nós, quando rezamos o credo, nós dizemos, né? Creio na comunhão dos santos. E o que significa isso? E a partir do número 946 do Catecismo da Igreja Católica, dos números 946 até o 948, o catecismo vai dar como que uma introdução a respeito desta comunhão dos santos. E é muito interessante essa afirmação do Catecismo da Igreja, que vai dizer assim, que a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Vou repetir, o Catecismo afirma no número 946 que a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. E veja, a palavra de Deus, eu vou só apenas pegar um trecho aqui, a palavra de Deus, lá na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 21 e 22, Paulo vai fazer então, né, o seu agradecimento no final da carta aos Filipenses e as suas saudações. E nos últimos versículos dessa carta, Paulo diz o seguinte: saudai todos e cada um dos santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, sobretudo os que são da casa imperial. Veja, então, a partir disso que está escrito na palavra de Deus, a gente entende, quando a gente fala a comunhão dos santos, nós pensamos, em primeiro lugar, naqueles santos canonizados, né? Santos de altar, né? Que estão os santos da nossa igreja. Mas aqui, quando se fala em comunhão dos santos, se refere a todos os fiéis batizados, que são chamados à santidade e que também pelo batismo são santificados. O batismo nos santifica, o sacramento do batismo. Então, por essa expressão santos, a comunhão dos santos, se refere à comunhão nossa de fiéis batizados na igreja, vivendo como igreja. Por isso que o catecismo dá essa afirmação, a comunhão dos santos é precisamente a igreja. E aí, continua o catecismo explicando, uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados, intimamente interligados. O primeiro significado é esse, a comunhão nas coisas santas. E o segundo significado é esse, comunhão entre as pessoas santas. E aí o catecismo vai dizer, até citando o que acontece nas igrejas de liturgia oriental,
ele vai falar isso, né, que é o momento nessa liturgia oriental em que o celebrante diz o que é santo para os que são santos, né? Então exatamente nesse sentido. Os fiéis, né, que são esses santos, são alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, que seria esta coisa santa, né? Então, comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas, a fim de crescerem, diz o Catecismo, na comunhão do Espírito Santo, que é a koinonia, e de comunicá-la ao mundo. Um pouquinho mais para frente a gente vai refletir sobre essa comunhão dos bens espirituais. Mas eu quero citar também o que diz Santo Tomás de Aquino. Quando vai falar sobre essa comunhão dos santos, Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, ele fala, assim como no corpo natural, a atividade de um membro subordina-se ao bem de todo o corpo, também no corpo espiritual acontece o mesmo, isto é, na igreja. E porque todos os fiéis são um só corpo, o bem de um comunica-se ao outro. Então, volta a dizer, né, isso, né, essa reafirmação. A comunhão dos santos é precisamente a igreja, enquanto assembleia de todos os crentes. Então veja, assim como o pecado de um afeta todo o corpo, né? Aquele pecado daquela pessoa, aquele escândalo, aquele pecado, ele afeta todo o corpo, atinge todo o corpo, né? Da mesma forma, o bem de um, a santidade de um membro do corpo também afeta, né? Atinge todo o corpo. Veja, um exemplo, se eu tenho a minha mão, se eu corto o meu dedo, né? Todo o meu corpo vai sentir essa dor, eu vou sentir essa dor porque esse dedo meu, ele está ligado ao meu corpo. Então aquilo que acontece com o meu dedo, que é membro do meu corpo, atinge todo o meu corpo. Estou dando um exemplo muito, muito simples. Da mesma forma, para o mal, para o pecado, para o escândalo, quando se comete determinado pecado, atinge todo o corpo, da mesma forma a santidade, o bem praticado. E que bonito isso quando a gente entende. Aí eu lembrei de uma historinha que eu já contei em outros momentos e vem bem ilustrar isso. Já querendo terminar com você essa reflexão, fala do rapaz, um senhor que ele tinha na sua fazenda, ele plantava milho. E ele ganhava, ele tinha os torneios lá, ele sempre ganhava o prêmio do melhor milho, o milho do ano. Era o melhor milho que ele plantava. E um dia ele foi entrevistado, como é que ele todo ano ganhava esse primeiro lugar, porque ele sempre produzia o melhor milho dali da região. E ele contou que o segredo dele produzir o milho campeão, o milho sempre premiado, era que ele pegava as sementes daquele milho e dava para os seus vizinhos, os outros fazendeiros da região. E a pessoa que estava me entrevistando não entendeu, mas peraí, se você está concorrendo com eles, como é que você dá sementes do seu milho bom para os outros? Eles não vão ganhar de você também? Ele dizia não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, pelo ar, a polinização, se eles têm milhos de baixa qualidade, esse ar vai mandar, né? Vai mandar também para a minha fazenda essa polinização de milho ruim. Então, se todo mundo ao meu redor tem milho bom, o meu milho vai se manter bom. Veja só a sacada desse homem. Ele entendeu que a vida ela é feita de conectividades, né? Nós estamos todos ligados. E ele entendia isso. Ele entendia que para que eu tenha milho bom, eu tenho que fazer com que o outro tenha milho bom. E aí você começa a trazer para a sua vida. Para que a minha vida seja cheia de amor, eu tenho que sair semeando amor. Para que eu possa cada vez mais ter na minha vida a santidade, eu tenho que fazer com que os outros também vivam a santidade. E por isso que eu preciso praticar o bem, buscar a santidade. Você está entendendo? Então, quando eu vivo isso, quando eu tenho essa ligação com as pessoas e procuro cada vez mais praticar o bem, os outros são afetados e eu também acabo sendo atingido. A comunhão dos santos, a beleza, o bem que acontece, o bem que nós semeamos, o bem que nós praticamos, a gente acaba colhendo os frutos deste bem. E nós queremos viver isso como igreja, porque a própria igreja, o corpo místico de Cristo, é nela que nós vivemos a comunhão dos santos. Quero terminar dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que vive dizendo assim, eu não preciso da igreja, porque eu vivo minha relação com Deus lá no meu quarto, na minha casa. Não preciso rezar, eu rezo com Deus aqui eu não preciso ir para a igreja. Ou então eu digo assim, olha, eu não preciso nada disso, de me confessar com um padre, porque o padre é tão pecador quanto eu. Tem gente que diz isso, né? Então não vou me confessar com um padre, porque ele é tão pecador quanto eu, então para que eu vou me confessar? Não preciso me confessar. Você está aí redondamente enganado, enganada, viu, meu irmão e minha irmã?
Não, a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa estar ligado a essa comunhão, essa Assembleia dos Fiéis na comunhão dos santos. Como é importante a gente desejar isso. Então, se por alguma razão você está com essa mentalidade de que eu não preciso ir para a igreja, não preciso ir lá na missa, não preciso me confessar, não preciso viver nada disso, volta. Volta para o corpo místico de Cristo. Volta, fica ligado na igreja, vem fazer parte e queira cada vez mais fazer parte dessa linda comunhão dos santos que nós professamos que acreditamos, tá bom? E continue fazendo o bem, porque o bem que você faz, o passo de santidade que você dá, atinge a toda a igreja. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas aquele pequeno gesto de santidade e caridade que você pratica faz um bem enorme para todo o corpo místico de Cristo que é a igreja. Persevere no bem porque vale a pena. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.